graça e paz a todos. Chegando aqui a mais um tema do nosso canal Removendo o Véu Mosaico. E nesse vídeo nós vamos falar um pouco mais sobre a estrela da manhã, Isaías capítulo 14, verso 12 e Apocalipse capítulo 22, verso 16. Então o tema do nosso vídeo será este, baseado nesses dois textos. Quem é a estrela da manhã em Isaías capítulo 14 e o versículo 12, todo o capítulo, posso dizer, e Apocalipse capítulo 22, verso 16. Então vamos ao entendimento. Então vejamos inicialmente o texto em que essa expressão aparece como: caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações. É o texto de Isaías capítulo 14 e versículo 12. Então, a expressão estrela da manhã no hebraico é uma palavra só, Heilel, e significa aquele que brilha. Então, tomando este adjetivo, inicialmente podemos também dizer que há muitos pregadores gospel, pastores famosos, cantores gospel, como diz os levitas, e também os teólogos, que de certa forma brilham no meio gospel. Claro, podemos dizer sim. Então a expressão estrela da manhã foi traduzida para o latim na versão Vulgata como Lúcifer, que quer dizer fonte de luz, aquele que carrega a luz, o portador de luz. E por causa deste pensamento que leva a entender que Isaías 14:12 estaria falando sobre a queda de Satanás. E é por isso, por causa dessa tradução vulgata, é que muitos hoje chamam diabo de Lúcifer. Agora vejamos a mesma expressão estrela da manhã se referindo também a Jesus de Nazaré. Em Apocalipse está assim: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Apocalipse capítulo 22, verso 16. No grego, temos duas palavras, sendo estrela, aster, e manhã, otírinos. A ideia é a mesma, contida no hebraico, ou seja, apontar a alguém que brilha, que tem luz própria. Então, meus queridos, baseando-se nesse entendimento, o termo estrela da manhã, Isaías, ele está aplicando a um ser, diabo, ou a alguém que brilha? Em Isaías capítulo 14, verso 12. A resposta está no contexto. Precisamos ler o contexto. Então, proferirás este mortejo contra o rei da Babilônia e dirás: como cessou o opressor, como acabou a tirania. Isaías capítulo 14, verso 4. Então fica bastante claro que a fala sobre estrela da manhã é direcionada a um rei humano da Babilônia. Isso significa que, de forma direta, o termo estrela da manhã não está sendo aplicado neste texto a um suposto diabo criado pelos papas e bispos, na intenção de colocar pânico nas pessoas. Sempre foi assim. Note que o próprio texto deixa bem esclarecido que está falando de um ser humano. Isaías capítulo 14, verso 16. Acompanhe aí na sua Bíblia. Os que te virem te contemplarão, hão de fitar-te e dizer-te: é este o homem. É homem ou é diabo? Aqui está dizendo homem. Que fazia estremecer a terra e tremer os reinos? No entanto, alguns estudiosos da Bíblia fazem uma aplicação alegórica, simbólica desse texto, trazendo um tipo de interpretação dupla. Isso o sistema religioso faz em todas as suas mensagens. Eles forçam o texto a dizer aquilo que não está dizendo.
Então eles trazem um tipo de interpretação dupla a ele, principalmente pelas figuras que são usadas. Podemos ver em Isaías capítulo 14, versículo 13 ao 14. Põe atenção na leitura e você verá. Veja só, é uma suposição, né? Tu dizias no teu coração. Quando você fala no teu coração, não quer dizer que você já é ou está fazendo de imediato. Não, você põe uma coisa no coração para fazer no futuro, não é isso? Então, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, que quer dizer também pessoas, né? Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Aqui muitos enxergam uma aplicação feita por Deus também ao diabo, pela a maldade do rei da Babilônia. Por isso que muitos são vistos como pessoas endiabradas. Porém, há muitos líderes religiosos que também são assim como esse rei babilônico. E eles dizem estar cheios de Deus. Então, de onde vinha as maldades do rei da Babilônia? Podemos ler Marcos capítulo 7, verso 21. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios e adultérios. Verso 22. As cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e insensatez. Verso 23. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Torna o homem impuro ou endemoniado? Aqui está dizendo que torna o homem impuro. Então, se entendemos que esse texto também se aplica ao diabo, então como o termo estrela da manhã se aplicaria a Satanás nesse texto de Isaías e também a Jesus em Apocalipse? Essa é a questão, essa é a pergunta, né? Perguntar não ofende. Então, de qualquer forma, mesmo que façamos uma aplicação que seja literal e também façamos a aplicação simbólica do texto a Satanás, o texto não está afirmando que Satanás e nem o rei da Babilônia são, de fato, a estrela da manhã. O texto está falando que ele achava que era. Ele se portava como se tivesse tal poder para superar Deus. Trata-se de um achismo orgulhoso. Ou seja, esse rei babilônico, ou Satanás, como os religiosos veem nesse texto, que não tem, ele achava que tinha um brilho que pudesse ofuscar o próprio brilho de Deus, que é o próprio brilho, né? Ele tentava se elevar com essa confiança, pensamentos orgulhosos. No entanto, ele não era tudo isso. É isso que o texto está querendo dizer, não o que os líderes falam. Isaías capítulo 14, verso 15. O texto ele continua dizendo: contudo será precipitado para o reino dos mortos, sepultura, inferno, Sheol, abismo, do mais profundo do abismo. Note, meus queridos, que esse rei ou Satanás também tinha um pensamento, atitudes, desejos de se elevar a tal ponto que pudesse até mesmo destronar o Altíssimo. Como muitos líderes aí se acham Deus, né? Eles se acham Deus, eles tomam para si a glória de Deus. No entanto, foram humilhados pelo próprio Deus Todo-Poderoso, a verdadeira estrela da manhã, que tem o verdadeiro brilho e poder sobre tudo e sobre todos. Quando Deus diz que este rei é a estrela da manhã e filho da alva, de forma irônica, zombando dele, está apontando para o que ele achava que era e o que ele achava que podia fazer. Esse é o sentido. Então isso nos leva a concluir que somente um pode ser a estrela da manhã, ou seja, somente um tem
brilho próprio em si, com poder real e supremo. Então, o texto de Apocalipse nos dá essa certeza absoluta. Quando o Rei dos Reis declara: eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Apocalipse, capítulo 22, verso 16. E também podemos encontrar em Apocalipse o próprio Jesus dando esse dom, dando brilho, dando autoridade aos escolhidos. Ou seja, como eu mencionei, existem muitas pessoas com brilho. Na Terra existem muitas pessoas com brilho, pessoas que brilham pela sua profissão, brilham pelos dons que eles têm naturalmente. Apocalipse capítulo 2, verso 28. Eu lhes darei a mesma autoridade, olha aí, autoridade, que recebi, autoridade de meu Pai. Também lhes darei a estrela da manhã. Portanto, o aspecto básico do significado, do conceito de estrela da manhã é glória, brilho, autoridade. A mesma autoridade que Adão recebeu, lembra lá no Gênesis? Porém, ele caiu, foi lançado à sepultura, como todo ser vivente é e será. Então, todos nós, meus queridos, de uma certa forma, nós brilhamos. Podemos ter um brilho em nossa profissão. Por exemplo, eu sou um instalador de cerâmica. Eu posso ter um brilho nessa profissão. Posso brilhar nos locais por onde eu passo, por onde eu trabalho. Posso dar o exemplo aí de pregadores de renomes, famosos, né? Por venderem o evangelho. De certa forma, nas denominações, dentro das congregações, eles têm brilho. E eles se sentem como Deus. E as pessoas o adoram como deuses. Eles têm brilhos. Teólogos têm os seus brilhos. Escritores de livros, muitos brilham por causa do livro que ele escreveu. Então eles recebem, de certa forma, um brilho. Então, meus queridos, mais uma vez, nós viemos aqui, através dessa plataforma, para desmistificar aquilo que a religião mistificou, para tirar as faixas dos olhos das pessoas que deram crédito mais ao homem do que o que as escrituras dizem. Então, meus queridos, eu sempre falei aqui e vou falar, nós estamos aqui, meus queridos, não combatendo pessoas, mas combatendo ensinos totalmente fora do contexto bíblico. Por décadas e décadas, sistema religioso, sistema de ensino, sistema doutrinário tem ofuscado a verdadeira verdade contida dentro das Escrituras. Eles pegaram um texto que dizem a respeito de pessoas, seres humanos, e agregaram uma ideia, agregaram um conceito, trazendo para o texto aquilo que o texto não tem. E por causa de pessoas não terem esse ânimo para examinar as Escrituras, o buscar realmente a exegese ou a hermenêutica, como bem quiserem usar esses termos aí, os teólogos, eles manejam a palavra ao seu bel prazer, para dizer aquilo que eles querem que você entenda como verdade, não o que o texto realmente diz. Os pais das igrejas, os papas, bispos, só eles tinham acesso aos escritos. Então ficou fácil de manipular as pessoas, porque as pessoas não tinham base para dizer não ao que eles diziam em seus altares, em seus palcos, em suas plataformas elevadas, em seus púlpitos. Então, não tinha como eles serem confrontados, porque só eles tinham os escritos. Daí veio Constantino, tal. Ele deu uma rebocada, deu uma chapiscada na parede. Você conhece a história? Político, querendo para si brilho também. Ele não queria só estar abaixo do brilho da Igreja Católica, dos líderes daquela época, ele queria também para si brilho. Então, meus queridos, a religião não nos deixa ver essas coisas. Não queremos ir contra a tradição, porque a tradição enriquece muita gente.
A tradição está aí enriquecendo as pessoas. Ao mesmo tempo que enriquece uns, empobrece outros. Na realidade, são os líderes que são beneficiados. Então, meus queridos, se você examinar mais as escrituras, o terror vai sair da sua vida. As algemas religiosas vão quebrar. A tradição religiosa vai deixar de ser um Deus na sua vida. Agora, informação você tem. Não é como os de outrora, que iam a uma catedral, onde um homem ali intitulado Papa, que quer dizer padre, quer dizer pai. A Bíblia já diz que não devemos chamar ninguém de pai. Então por aí você já vê que eles manipularam as escrituras. Porque as escrituras dizem uma coisa e eles dizem ser aquilo que a Bíblia condena que seja. Então, meus queridos, o que você fará com essa informação? Irmão Orlando, não gostei do que você falou não, você é um herege. Bom, meu querido, se você buscar o significado da palavra herege, o próprio Jesus ele foi considerado herege pelo sistema religioso da época. Seus seguidores foram considerados herege pelos líderes religiosos. Assim como qualquer um outro que defendia o evangelho foi tido como herege. Então, todo lucro. Agora, você vai continuar só ouvindo e não vai examinar? Examine as escrituras e retém o que é bom. Fico por aqui, seu irmão em Cristo Orlando, canal Removendo o Véu Mosaico, trazendo aqui um entendimento sobre Isaías e sobre Apocalipse. Quem é a estrela da manhã? Graça e paz a todos.